Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Martins Fontoura, sou enfermeiro, especialista em cardiologia hemodinâmica. Estou cursando MBA em gestão de processos, voltado para a gestão da qualidade. Sou pesquisador em políticas públicas e formação dos profissionais de educação pela GIPFOP da Universidade Federal de Viçosa. Atuo como professor de Química e Humanidades e Ciências Sociais na Rede Estadual de Educação de Minas Gerais. E hoje nós iremos falar sobre um tema de extrema relevância, os serviços em saúde, porque eu costumo dizer que este tema ele está ligado intrinsecamente à essência do cuidar, que é a bioética e o processo de tomada de decisão em saúde sob a ótica do enfermeiro. Só que antes de entrar de fato no que é bioética e o que é processo de tomada de decisão, nós temos que entender os antecedentes. E o antecedente da bioética, como o próprio termo já ilustra bem, claro que vai ser a ética. Então, quais são os aspectos históricos e legais que tangem a ética de fato? Para que a gente, a partir desse conceito de ética, nós consigamos entender a bioética e aplicá-la no processo de tomada de decisão em saúde. A ética, ela surge na Grécia Antiga, que é o berço da democracia. E não tem como falar de ética sem falar de Grécia e sem falar da polis. A polis, ela nada mais é do que a cidade-estado grega. Ali que surge o primeiro conceito de política. Política vem desse termo, polis. E na Grécia Antiga, quem eram os cidadãos? O conceito de cidadania hoje é bem diferente do que era na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, cidadãos, eles eram apenas homens e donos de terra. Ou seja, era uma cidadania totalmente excludente. Excluíam mulheres, idosos, crianças. E também excluíam escravos, presos de guerra, enfim, e também quem não possuía o capital. E a cidadania hoje em dia, a gente sabe que está ligado intrinsecamente ao ser humano como ser sociável. Ou seja, se eu sou ser humano, eu sou cidadão, por quê? A partir disso, eu faço, né, parte, eu pertenço ao contexto social em que eu estou inserido. Então, é bom chamar a atenção dessa diferença. E Atenas, que é uma das grandes cidades-estados gregas, né, Atenas e Esparta, Atenas, em específico, é o berço da democracia. Só que a democracia na Grécia Antiga, ela também é diferente da democracia atualmente. Na Grécia Antiga, os historiadores chamam de uma democracia ativa, ou seja, ou direta, né? Os cidadãos, aqueles homens donos de terras, eles faziam parte do processo de tomada de decisão, diretamente. A nossa democracia hoje, ela é chamada de democracia representativa. Ou seja, quando eu vou lá votar nas eleições, eu voto no meu representante, ou seja, aquele candidato, né, que mais se assemelha às minhas ideias, cuja função vai ser me representar nos parlamentos, enfim, todo o processo político. E a política, então, ela era voltada antigamente para o cidadão que vivia na polis. E a nossa política de hoje, apesar de ser representativa, ela envolve todos os cidadãos e quem nos representa, porque tem a participação social. Mas, de qualquer forma, pessoal, a ética ela surge nesse contexto da Grécia Antiga. Porque, querendo ou não, por todas as faces da Grécia Antiga, tinha uma preocupação, sim, com a sociedade, com o meio social da época, lógico que com os ideais da época. Então, ali surge a ética. Então, no período que coincide ao século IV a.C., a maioria dos filósofos gregos e foram os primeiros a pensar no conceito da ética. E esse conceito da ética naquela época era associada à ideia da moral e da cidadania. Ou seja, o que era decidido pelos cidadãos como certo, aquilo ali seria a moral e, consequentemente, a ética.
Então, o que que eles consideravam? A honestidade, a fidelidade e a harmonia entre os cidadãos. Porque as suas cidades e estados elas estavam em desenvolvimento, principalmente para a conquista de território. E o termo ética, ele origina justamente do grego ethos, que significa o modo de ser, a conduta desse cidadão perante a sociedade, no caso aqui voltado à cidade-estados. E ethos, ele significa o comportamento resultante de uma repetição constante de atos. Ou seja, o que é prevalente naquele contexto social ali, né? Se opondo ao habitual, ou seja, ao natural, que é a physis. E isso se aproxima, então, a ethos do hábito. Ou seja, a ética ela está associada ao hábito humano. E não somente aquilo que é natural, intrínseco ao físico do ser humano. Então, aí nós temos o primeiro conceito de ética. E na Idade Média, pessoal, teve pouquíssimo avanço na política. Eu arrisco dizer até quase nada. Porque na Idade Média é o tempo da Igreja Católica. Ou seja, a ética era baseada na interpretação dos mandamentos e nos preceitos religiosos. Então, aquilo que a igreja considerava como ético estava definido como a conduta do ser humano. Deveria, né, ser relacionado. Aí, no final da Idade Média, da Idade Moderna, nós temos um outro conceito de ética, que aí nós temos a interferência do capitalismo, que vem principalmente pela Revolução Industrial. Então, esse conceito de ética vai estar muito voltada, né, à produção, ao papel do retorno social para a desenvoltura de capital desse ser humano. A saúde, então, ela atrela a produtividade. Então, nós temos aí, nesse meio tempo, uma quebra do conceito de saúde que era antes tido como a presença de doença. Então, a pessoa, para ter saúde, ela tinha que produzir um capital. Só que hoje nós sabemos que a saúde ela é muito maior do que a ausência de doença e do que, né, o retorno social da pessoa. Nós sabemos que a saúde ela é um bem-estar biológico, psicológico, físico, mental, emocional, socioeconômico, envolve, né, o ser humano de uma forma holística. E a ética aí, pós-Idade Média, na Idade Moderna, ela é com base nos pensamentos humanos e não em tradições religiosas. Então tem essa quebra da Idade Média para a Idade Moderna. E a ética e a moral? Porque antigamente, igual a gente falou aí na Grécia Antiga, a ética ela era atrelada à moral, conduta, né? Só, pessoal, nós temos duas vertentes. Alguns filósofos, alguns sociólogos, antropólogos, consideram a ética como sinônimo da moral. Ou seja, ética e moral são a mesma coisa, são um conjunto de valores. E nós temos alguns filósofos, sociólogos, antropólogos e grandes pesquisadores de renome na área que consideram a ética e a moral como ramos distintos. A ética, ela é considerada a reflexão filosófica sobre a moral. Ou seja, ela tem mais um caráter teórico e ela é permanente, pois é universal. Isso lembra muito, por exemplo, o código de ética das categorias profissionais, né? Não importa se eu sou um enfermeiro, especialista, se eu sou um enfermeiro, generalista, se eu sou um mestre, um doutor em enfermagem, por exemplo. Eu tenho o mesmo código de ética universal para seguir. E assim das demais categorias. E ela é um princípio ético e é a ciência que estuda moral. E ela está diretamente, se ela estuda moral, ela está diretamente relacionada ao quê? A política e a filosofia. Então, por isso que quando eu abordei, né, a cidade-estado gregas, a polis, é justamente porque está intrínseco mesmo. E a moral? Já a moral, ela tem um caráter prático. Ela é uma força normativa e ela é temporária, porque se a gente pensar, por exemplo, o que eu falei anteriormente, da diferença da democracia na Grécia Antiga e hoje, a diferença da cidadania na Grécia Antiga e hoje, ela muda com o tempo. Então, a moral, pessoal, ela está muito atrelada ao tempo que o indivíduo ele se relaciona com a sociedade. Então, a moral ela muda ao longo do tempo.
são os aspectos, então, de condutas específicas. Está relacionada aos hábitos e os costumes do ser humano. E ela é determinada justamente por grupos sociais. E muda até mesmo, pessoal, de contexto geográfico. A moral, aqui no Brasil, não vai ser, por exemplo, a de um país na Europa, ou também na Ásia. Então, ela muda muito de acordo com a cultura da sociedade, com o contexto social em que aquele indivíduo está inserido. Só que tem tantos conceitos, né, de ética, igual a gente passou aqui anteriormente, como reflexão filosófica permanente, que é um princípio da moral, mas também nós temos um conceito que eu acho super prático. E esse que eu utilizo assim para a vida. Que são as três perguntinhas. O que eu quero, eu posso fazer? E aquilo que eu posso fazer, eu devo fazer? Se eu responder essas três perguntas, eu consigo saber se aquela minha conduta ela vai ser ética ou não. Porque nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo fazer. Então, essas três perguntinhas, assim, elas servem de forma crucial para a gente entender o que é a ética. Será que realmente eu devo fazer aquilo? Eu posso fazer e eu quero fazer? Ou não? Como que funciona, né? E a ética na enfermagem, a ética e enfermagem, né? Porque nós temos um código de ética a seguir. E que bom que esse código existe. Porque imagina a nossa profissão como a protagonista no cuidado, sem ter algumas é, regras para serem seguidas, né? Então fica assim ficaria muito solto, envolveria muitos hábitos, né, morais da pessoa, ali do enfermeiro. E talvez a gente esqueceria de fato dessa visão holística do nosso cliente. Então é essencial que tenha um código de ética em todas as profissões. A enfermagem não é diferente. O nosso Código de Ética ela é instituída pela Resolução do Conselho Federal de Enfermagem 564 de 2017. E o nosso Código de Ética tem algumas particularidades, algumas divisões que é bom a gente entender. Tem os princípios fundamentais, ou seja, aquilo que legitima a enfermagem de fato como ciência. E esse Código de Ética traz essa parte da enfermagem comprometido com a produção e gestão do cuidado, prestado nos diferentes contextos socioambientais e culturais. Olha a palavra, e culturais, que a cultura não interfere na moral da pessoa, que, da mesma forma, vai interferir no estudo da ética, em resposta às necessidades das pessoas, da família e da coletividade. E esse mesmo código de ética ele traz os direitos que o profissional de enfermagem tem, os deveres que ele deve cumprir, aquilo que é totalmente proibido, incondizente com a prática profissional, e as infrações e penalidades, caso o profissional ele insista e faça uma atitude que é proibida pelo Código de Ética, e também ele traz as aplicações das penalidades. Então, aquelas três perguntas, eu quero, eu posso, eu devo, ela é respondida claramente pelo Código de Ética de Enfermagem. Então, o enfermeiro que ele desconhece o próprio código de ética da sua profissão, ele está fadado ao fracasso. E, consequentemente, fadado a ter uma inflação ética. Nesse contexto que a gente falou da ética e a bioética, o que é? Esse prefixo bio, ele já nos lembra bastante coisa, né? Nos lembra o quê? A vida. Então, a bioética, de forma geral, em linhas gerais, né, é a ética da vida. E a bioética, pessoal, nós temos que entender como que ela surge, o porquê que ela surge, o que que levou ao surgimento, para a gente entender posteriormente o processo de tomada de decisão. A bioética, ela surgiu na década de 70, ou seja, pouquíssimo tempo, né? Se a gente atrelar, por exemplo, comparar ao surgimento da ética. Ela surge como um novo campo de conhecimento científico, onde o interesse da bioética era resgatar as ciências humanas, que por um tempo, pessoal, foi deixado de lado pelas ciências exatas, como matemática, física, química, principalmente nas ciências biológicas e na medicina. Aí, a bioética, pessoal, ela é um legado de Van Potter, que ele cunhou, de fato, o neologismo bioético para expressar uma nova área da ciência,
E a bioética ela deve ser o elo de religação entre as ciências empíricas e as ciências humanas, fazendo justamente a inter-relação com a ética. E essa união teria por objetivo a preservação da vida no planeta. Então, a bioética ela é relacionada à vida e todo o contexto biológico em si. Então, não só o ser humano, mas o meio ambiente em que ele está inserido e todo o seu contexto sociocultural. A bioética, ela então, ela coloca-se na busca contínua de sabedoria, da crítica. Eu costumo falar que a bioética, ela vem da inquietude do ser humano com aquela prática talvez um pouco arcaica, talvez que não foi tão bem pensada e que pode acarretar um prejuízo à vida e, consequentemente, ao ambiente. E também do uso dessa informação e do conhecimento científico para melhorar as condições de vida e a preservação da mesma. Ou seja, utilizar a ciência a favor da humanidade, não contra ela. E é poder combinar a humildade, porque não adianta eu ter um conhecimento excelente, eu dominar a minha área de uma forma sensacional, sem que eu esqueça de alguns valores essenciais, valores humanos de fato. A responsabilidade, porque a partir do momento que eu estou envolvido na minha prática social, eu tenho, né, social e profissional, eu tenho que ter responsabilidade para com ela, e também a racionalidade. E é difícil a gente falar de racionalidade quando a gente pensa que nós somos também seres que nós já temos alguns valores morais intrínsecos. Mas, em algum momento, a gente vai ter que ser racional, ou seja, pensar de forma científica. Isso é muito importante. Porque não adianta eu colocar a minha vontade à frente da racionalidade. Na minha prática profissional, isso não vai dar muito ruim. Isso é péssimo. Voltados tanto para o bem-estar do indivíduo quanto a coletividade. Aí a gente lembra o quê? Saúde pública, né? Então eu não levo em conta somente o eu. Eu levo o nós em conta, né? O indivíduo e a coletividade, que ele está inserido. Ou seja, de fato, o conceito de cidadania aí na bioética. Só que o que que levou a essa discussão no ambiente científico sobre a bioética? Na década de 60 e 70, nós tivemos um imenso avanço, pessoal, na medicina. Só que esses avanços, eles geraram essa inquietude em diversos cientistas, que, dentre esses diversos eventos que eu vou dar aqui, em síntese, nós podemos falar que diversos deles infringiam algumas regras éticas, ou várias, né? No caso, por exemplo, a gente vai falar do tratamento da filha, né? Enfim, então por isso que é importante nós termos hoje em dia os comitês de éticas em pesquisa, porque senão nós iríamos estar nessa época aqui, igual eu vou expor para vocês. Às vezes, né, uns pesquisadores falam, ai, mas é tão difícil, demora, pesquisa, mas é necessário. É necessário. Se eu faço pesquisa, eu tenho que cumprir a ética, sim. Que eu vou estar fazendo pesquisa, né, quando é pesquisa de campo, com os seres humanos. Então, eu preciso passar pelo comitê de ética. E que bom que teve esse debate bioético, que bom que hoje nós temos os comitês de ética em pesquisa. Para que algumas infrações desses acontecimentos, né, de 60 e 70, eles não se repitam. Porque nós estamos lidando com vida em todo o seu contexto geral da palavra. Um dos eventos que ocorreu foi em torno da hemodiálise. Por volta de 1962, estabeleceu, né, na cidade de Suete um comitê composto, em sua maioria, por profissionais de fora da medicina, ou seja, profissionais totalmente leigos no assunto de saúde, para selecionar pacientes que seriam submetidos à hemodiálise. Detalhe, porque não tinha vagas para todos aqueles pacientes que precisavam. Então, naquele grupo, todos precisavam. Só que eu tinha que escolher quem realmente iria fazer, né, a hemodiálise. Porque justamente não era possível atender a todos que necessitavam da terapia. Então, eu tenho aí um processo de tomada de decisão, né, em saúde. Ou seja, quem que vai para a hemodiálise e quem que não vai.
Mas como que esse processo é feito? Já que, principalmente, aqui eu estou lidando, né, nesse contexto, em profissionais fora da área da saúde. Quais foram os critérios que eles utilizaram? Será que tem legitimidade nesse processo? Eu riscaria falar que não, porque se é um profissional que ele desconhece a saúde, será que ele está apto mesmo para fazer esse processo de tomada de decisão? Porque aquelas pessoas que seriam beneficiadas pela hemodiálise, consequentemente, elas teriam uma maior sobrevida. E aquelas deixadas de fora, consequentemente, iriam ao óbito. Então, é um processo de tomada de decisão que envolve diversos entrelaços aí, principalmente o processo de morte, morrer pelos que não foram inclusos. Só que esse fato de não médicos tomarem essa decisão, eles geraram um grande dilema ético. O comitê, ele defrontou com esse dilema ético, porque todos tinham a mesma indicação terapêutica. Mas quem, de fato, era escolhido para fazer hemodiálise, por que era escolhido? Por que aqueles que foram deixados de fora tipo, né, passaram por essa, entre aspas, esse processo de não contemplação? E isso gerou diversas indagações, né? E a gente lembra, pessoal, desse fato com a pandemia recente do Covid-19, onde nós não tínhamos leitos de terapia intensiva para todos, onde nós não tínhamos respiradores para todos os pacientes. Eu atuei como estagiário na época da Covid-19, eu ainda não era formado, mas eu vivi de fato. Então, eu pude presenciar esse processo de tomada de decisão. Aonde eu fiz estágios, graças a Deus, esse processo de tomada de decisão ele foi realmente feito da melhor forma possível, levando em consideração a ética profissional e a bioética, porque foi tomado justamente por profissionais da saúde, que realmente tinham esse comprometimento para com o seu código de ética e para com o retorno social do seu ato profissional. Então, esse processo de tomada de decisão de saúde ele é tão recente, olha aí na Covid-19, né, nós não tínhamos leitos de terapia intensiva, leitos em enfermaria para todos os cidadãos. Então, se fez necessário um processo de tomada de decisão. E para isso, a bioética está aí para nos ajudar. E também, pessoal, um antecedente que levou ao surgimento da bioética foi o tratamento da sífilis. O tratamento da sífilis, no início, ele foi muito cruel. Esse processo, né, de descoberta da cura da sífilis. Porque a pesquisa inicial ela não tinha nenhum parâmetro ético. Muito pelo contrário, totalmente antiético. E a gente tem que falar, né, de Henry Betcher, que é um professor de anestesia, que era um professor de anestesia da Escola Médica de Harvard, que publicou o seu artigo que denunciava cerca de 50 investigações que infringiam as diretrizes éticas pela não solicitação de consentimento do sujeito. Hoje nós sabemos que para eu fazer uma pesquisa com o ser humano, eu tenho que ter o consentimento dele, pelo termo de consentimento livre e esclarecido, né, o famoso TCLE. E tem que ser exposto a predominância dos riscos sobre os benefícios. E essa pesquisa de sífilis na época, ela não trazia nada disso. E também ela utilizava a vulnerabilidade do sujeito, que é cruel, né, pessoal, a gente pensar nesse fato. Eu utilizo da vulnerabilidade do meu público de pesquisa para eu promover a ciência. Cruel, né? E o emprego também de um grupo de placebo em agravos que contavam com tratamento efetivo, ou seja, estava enganando aquele determinado grupo. O grupo achava que estava recebendo um tratamento efetivo para aquela doença, só que de fato estava recebendo um placebo ali, não tinha conhecimento. E em uma das pesquisas denunciadas, foram incluídas cerca de 400 jovens negros. Aí a gente já entra também na pauta do racismo aí, né? Infelizmente, mais uma vez, falando mais alto. E o grupo de sujeitos com sífilis, que além de não receber o tratamento como previa o projeto, teve impedida, de qualquer forma, o seu acesso ao tratamento efetivo. Ou seja, quantas pessoas não morreram nessa cruel pesquisa, né? E que levou ao debate bioético.
E também, pessoal, está envolvido o transplante de órgãos e o conceito de morte cerebral. Em 68, um comitê dirigido por Betty na Escola de Medicina de Harvard propôs a definição de morte cerebral. E a morte cerebral ela ficou definida, determinada, que para declarar uma pessoa como morta não basta mais a parada cardíaca e a cessação da respiração. Ou seja, se a pessoa não tiver atividade elétrica no cérebro, ela está morta, o coração pode estar batendo e ela pode estar, entre aspas, respirando por pouco tempo. Mas teria de ser comprovada a ausência, então, do que eu disse. Não só da atividade elétrica, como também metabólica, perfussão sanguínea do cérebro. E isso contribuiu para que hoje nós tenhamos os transplantes de órgãos. Só que tem ainda um debate sobre morte cerebral, né? E é bom que exista esse debate, para que a gente não tome decisões errôneas, igual aconteciam, né, antes de 68, por exemplo, em que a pessoa era declarada como morta e talvez tinha ainda um pouco de resquício de atividade cerebral, mas era declarada como morta sem ter nenhum parâmetro bioético, ético, científico ali. E também nós temos os avanços nas áreas de reprodução e genética humana. Bacana falar desse tema, porque, assim, gerou diversos dilemas. E ainda gera também. Costumo falar que essa parte de reprodução e genética é que mais causa um debate bioético na sociedade. Novas tecnologias, consequentemente, naquela época de 60, 70, possibilitaram a contracepção para quem era fértil e a concepção para os estéreis. Ou seja, instauraram-se a possibilidade de desassociar com mais recursos a atividade sexual da reprodução humana. Aí nós entramos em um debate também, pessoal, ético, voltado à cultura da pessoa, né? E em 25 de julho de 78, ocorreu na Inglaterra o parto de Louis Brown, o primeiro bebê nascido de uma inseminação artificial, né? Conhecido como, entre aspas, o bebê de proveta. E na área da genética, essa sucessão de acontecimentos que sobrevieram à descoberta da estrutura do próprio DNA, né? Ele foi dar na Inglaterra em 53, também com a sua decodificação em 66, que hoje nós temos 100% do código genético humano decodificado. Aí surge o quê? A clonagem, né? Aí a gente lembra, por exemplo, da ovelha Dolly, né? E essa clonagem, ela gerou um debate imenso ali no âmbito científico e no âmbito social, né? Porque se eu tenho 100% do código genético do ser humano, né? De diversas espécies, como por exemplo a ovelha codificada, eu posso fazer um clone. Mas aí eu venho naquela pergunta: tudo que eu posso, eu devo fazer? O que eu quero, eu posso, o que eu posso, eu devo? Será que de fato é bacana? Clonagem ou será que de fato não é? Enfim, aí eu deixo para vocês, né? Essas indagações. É legal falar de bioética porque a gente deixa diversas perguntas no ar. E essa parte de clonagem, ela abriu novas possibilidades da biotecnologia molecular, que traziam, então, para a pauta da agenda pública, principalmente de saúde pública, novas e velhas questões acerca da manipulação da vida, né? Aí tem diversos conceitos ligados à cultura, à religião, à fé, à espiritualidade, que envolve aí, né? Então, pessoal, agora nós já compreendemos como se deu o surgimento da ética e da bioética, né? E todos os seus dilemas, né? Envolvidos nos seus antecedentes, tanto éticos quanto bioéticos. E quais são os dilemas hoje, né, em 2024, gritantes da bioética? Nós temos a inteligência artificial, não tem como falar de bioética, não falar de inteligência artificial hoje em dia. Então, por isso que eu trouxe propositalmente como primeiro tópico, né? Por quê, pessoal? A inteligência artificial, nós temos que entender que ela veio para ficar. E se ela é utilizada de forma responsável, ela vai auxiliar, ela vai otimizar a minha prática profissional. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aqueles que consideram, mas a IA, a inteligência artificial, ela veio para roubar meu espaço no mercado de trabalho. Será que, de fato, ela vai roubar a minha vaga no espaço de trabalho? Ou será que vai roubar a vaga daquele que não sabe utilizar, de forma para otimizar a sua prática profissional?
Aí a gente tem um outro debate, né, que envolve a inteligência artificial, que é o cuidado. A inteligência artificial, ela não vai substituir o contato humano, ela não vai substituir aquele cuidado do enfermeiro com seu cliente. Não, porque não tem, gente, como uma plataforma, né, de inteligência artificial ter essa visão humanística do calor humano mesmo. Não tem. Mas ela auxilia muito no processo de tomada de decisão. Só que eu penso, né, e que diversos cientistas pensam também, diversos artigos científicos, porque eu não estou tirando essa opinião da minha cabeça, é que a inteligência artificial ela deve ser utilizada para me auxiliar no processo de tomada de decisão. E na minha prática profissional, que ela vai otimizar toda a minha conduta ali. Mas eu não posso deixá-la tomar de fato a decisão. Ela pode auxiliar no processo de tomada de decisão. Mas a clínica ela não é soberana. Julgamento clínico. Enquanto profissional, eu sou capaz de fazer esse julgamento clínico levando todo o contexto sociocultural e de saúde desse meu cliente. E eu posso ter a ajuda da inteligência artificial, né? Que venhamos e convenhamos, é uma excelente ajuda. E também, pessoal, essa parte de inteligência artificial, nós barramos em um outro contexto. Será que, de fato, a sociedade que hoje nós vivemos, eles estão preparadas para lidar com as novas tecnologias de informação e comunicação? Porque saber lidar com a tecnologia é diferente de ter acesso à tecnologia, né? Saber lidar de forma responsável. Aí nós entramos no contexto de letramento digital. Europa já traz isso já como um dos requisitos para a pessoa ser considerada alfabetizada digitalmente. Ela tem que dominar, né, nos diversos frameworks que a Europa traz, ela traz um específico voltado ao letramento digital. Então, se eu falo de inteligência artificial, eu também tenho que ser letrado digitalmente. Outro também dilema emergente atual na bioética: decisão de quem irá ocupar um leito de CTI, né, em casos de pandemia como a Covid-19. Está muito atual. Porque, do jeito, pessoal, que anda a mudança climática, que anda a interferência do homem na natureza de forma maléfica, prejudicial, do ponto de vista epidemiológico, é claro de que a Covid-19 não foi a última pandemia. Outras virão. Nós temos que estar preparados para esse processo de tomada de decisão. Porque se a gente não tiver essa responsabilidade ambiental, a tendência é só piorar. A ordem também de não ressuscitar. Nós temos, né, diversas séries médicas, né, visíveis. Por exemplo, a pessoa chega parada, né, trazida por um serviço de emergência e tatuado no seu peito, não ressuscitar. E aí você, profissional, que está aí na ponta, né, na porta de entrada dos hospitais, o que você faria? Você ressuscitaria ou não uma pessoa que está tatuada ali no peito? Não ressuscitar. Um dilema bioético. Não estou aqui para dar resposta, não, né? E nem expor o que eu penso, mas para gerar uma indagação aí em você, profissional, na sua prática. O que você faz? A eutanásia, ou seja, quando o próprio indivíduo ele utiliza da sua autonomia, né? Que ele tem a autonomia dele, só que ele não quer mais viver. Isso também é um dilema bioético. E o aborto também, né, pessoal? Que é um dilema bioético muito atual. E diversos outros também que a gente poderia citar aqui. Seria tão bom, né, se a gente tivesse mais tempo para falar sobre os dilemas bioéticos, fazer um debate, uma roda de conversa. É tão enriquecedor, até mesmo quando a opinião ela é diferente. Ela nos leva a pensar em diversos caminhos. Então, nem sempre a opinião diferente, né, ela não vai agregar em nada. Muito pelo contrário, eu já passo do pressuposto que eu tenho que ouvir os dois lados, né? Eu enriquecer a minha bagagem científica e humanística. Então, ouvir os dois lados, né? Sobre os dilemas. É muito importante. Agora, pessoal, eu vou entrar em uma parte crucial do processo de tomada de decisão. Se eu quero fazer um processo de tomada de decisão bem feito, eu tenho que entender quais são os caminhos possíveis para seguir. E não tem como eu falar desses caminhos possíveis sem entender as correntes bioéticas.
Essas correntes, falar dessas correntes talvez possa ser um pouco maçante, mas ela vai nos ajudar a tomar uma decisão. Nós temos a bioética principalista, que é caracterizada, né, com as abordagens principais, ou seja, com os princípios, que justamente ela está entrelaçada com o reconhecimento de um mínimo de normas morais centrais, com base nas quais se procede ao julgamento da eticidade de uma ação. O foco central da abordagem são os princípios morais que orientam a ação. Bonito, né? Princípios morais que orientam a ação. E quais são esses princípios, né? Essas normas morais? Essas normas morais são princípios e regras também, elas são diretrizes gerais para a ação que especificam que a determinada ação ela é proibida, ela é requerida ou também que ela é permitida em determinadas circunstâncias, né? Então, aquilo ali que vai, de fato, me falar se é proibido, se é requerido, se é permitido, na minha prática ali profissional. E a diferença também entre os princípios e regras está associado também às diretrizes mais gerais. Já a regra, elas são mais específicas. É importante a gente saber essa diferença entre princípio e regra. Princípio é uma diretriz que ela é geral. A regra, ela é mais específica. E são considerados também princípios fundamentais. A beneficência, ou seja, o fazer o bem, a não maleficência, ou seja, eu não fazer o mal, ou seja, eu tenho que fazer o bem, não fazer o mal, respeitar também a autonomia do meu cliente e promover a justiça. A justiça do ponto de vista, né, pessoal, se a gente falar de SUS, de equidade, né? Então, a bioética principalista, ela traz beneficência, não maleficência, respeito à autonomia e justiça. Eu preciso entender cada um deles. O princípio da autonomia diz respeito à capacidade, então, do ser humano a agir conforme a sua decisão. Sendo que no âmbito da saúde, nós devemos considerar a responsabilidade em informar adequadamente o nosso cliente. Ou seja, ele tem que saber sobre todo o seu contexto de saúde, sobre todas as linhas terapêuticas possíveis, o plano de cuidado, né? Nós precisamos da autonomia do sujeito. Porque se aquele sujeito ele falar que não quer, ele tem o direito. Ele está, né? Aí a gente entra num outro debate. Ele está em pleno, né? Gozo das suas sanidades mentais ou não, né? Se ele tiver, nós temos que respeitar a autonomia dele, conferindo-lhe, então, conhecimento suficiente para a sua livre escolha. Então, por exemplo, no ato simples, administração de medicamentos, eu tenho que informar o meu cliente sobre a importância da terapêutica ali, os pós, os contras, né? Os prós, os contras, desculpa, daquela medicação, e sempre perguntar se eu aceita, ou senhora, enfim, aceita receber essa medicação, nós temos que explicar para ele a importância, né, dela, claro, também. E quais prejuízos vão ser proferidos se escolher por não tomar, né, a medicação, enfim. Mas a gente tem que dar esse conhecimento ao sujeito para que ele possa fazer escolha. Agora, se for um caso, né, de um paciente que chega desacordado, né, que não possa responder por si, não está em pleno gozo das suas sanidades mentais, aí já é outro caso. E tal princípio ele é frequentemente questionado pelos profissionais de saúde, ou seja, por nós mesmos, que acreditam que os seres responsáveis pelo conhecimento são eles mesmos, mas de fato não é. Nós estamos ali para mostrar, né, quais são os caminhos a ser seguidos, atuar para promover a saúde, mas nós devemos respeitar a autonomia do sujeito. Então, nós não somos os únicos que devemos decidir qual a melhor decisão a ser tomada. Nós fazemos parte do processo de decisão. Fazemos parte, ativamente. Mas o cliente também faz parte desse processo. É importante, então, que o profissional reconheça a necessidade de considerar os valores dos sujeitos, valores sociais, culturais, religiosos, né, espirituais, todo o contexto holístico do cliente. E o princípio da não maleficência? Ela previne que a prática ela não provoque danos. Aí nós temos, né, um núcleo de segurança do paciente agindo ativamente, né, nesse princípio de não maleficência.
E também da beneficência, né, pessoal? A produção de benefícios e ponderações de riscos e custos. E tanto a não maleficência quanto a beneficência, elas se baseiam nos fundamentos clássicos da ética hipocrática, ou seja, lá de Hipócrates, né, considerado o pai da medicina, e representam a indução da prática médica entre fazer o certo e o errado, ou seja, é uma ética deontológica. Então, eu conhecer, né, a deontologia, ela é crucial para a minha prática profissional. E também o princípio da justiça, que é distinguir e distribuir os riscos e os custos de forma justa, né, de forma equânime. Teve a sua inserção recente, no intuito de considerar as necessidades das pessoas e as ofertas de recursos, em especial na saúde pública. Então, o profissional que ele não trabalha com equidade, ele também está fadado ao fracasso. E, principalmente, fadado a não cumprir com sua responsabilidade social. E a ética principalista também. É preciso, pessoal, ter muito argumento para infringir esses princípios de beneficência, não maleficência, justiça e autonomia. Ou seja, para eu infringir um princípio desse, eu preciso ter uma opinião muito bem justificada. Porque realmente esse princípio, pessoal, ele é o que vai nortear toda a minha prática, né? Se eu escolher pela bioética principalista. Porque ela, de fato, ela tem princípios muito sólidos. E também vale ressaltar que no principalismo não há, né, a priori, ou seja, um preceito né, que não tem, então, uma hierarquia entre os princípios. Então, o princípio da autonomia, ela não vai sobressair sobre o princípio da beneficência, que não vai sobressair pelo princípio da não maleficência, que também não vai sobressair sobre um princípio da justiça. Todos estão equilibrados ali, né, no mesmo, o mesmo peso da balança de um é para o outro, né? Falando assim de forma mais objetiva. Então, todos esses princípios ali, eles têm o mesmo peso. E assim, em determinada situação, quando as regras e os princípios são contraditórios, são atribuídas prioridades válidas apenas para aquela situação concreta. Aí a gente chega num grande dilema, né? Por exemplo, o paciente que ele se nega a receber transfusão sanguínea. Nós temos que considerar a autonomia dele, né? Mas também nós devemos levar em consideração a beneficência, não a beneficência e a justiça. Não estou aqui, né, para dar resposta para ninguém, mas para fazer vocês pensarem. E no caso de um paciente que, assim, em pleno gozo das suas sanidades mentais, que ele nega receber uma transfusão sanguínea, o que que você faria como profissional da saúde? Nós temos também uma outra corrente bioética que vai nos ajudar também no processo de tomada de decisão, que é a bioética utilitarista. Nos termos da abordagem utilitarista, o que se faz, né, a ação ser correta ou errada são as consequências. Então, na bioética utilitarista, eu não vou pensar no meio que eu vou utilizar, apenas na consequência que eu alcançar. Então, a consequência mais importante é o aumento ou diminuição da quantidade de bem-estar de todos os afetados pela ação. Enquanto, na corrente principalista, ela propõe se considerar os princípios que orientam a ação, que é uma análise ética que auxilia a tomada de decisão, este modelo aqui, utilitarista, ele propõe pensar apenas nas consequências das ações possíveis, para que se possam fazer escolhas mais bem justificadas. Ou seja, a utilitarista ela só pensa no resultado final. Não importa o meio que eu utilizar para alcançar. Como o bem-estar é caracterizado, então, como a obtenção de um alto grau ou grau razoável de qualidade de vida, que toda pessoa almeja ou prefere ter, a preferência é o elemento fundamental. Ou seja, preferência sujeito, né? E nós temos a bioética do cuidado também, que é a compreensão do agir ético e está baseado em 5 ideias centrais: atenção moral, a compreensão com simpatia, a consciência das relações, a acomodação e a resposta. E para isso eu tenho que respeitar a autonomia de quem cuida e também de quem é cuidado. Respeitar, então, a autonomia dos profissionais de saúde e dos seus clientes, dos seus pacientes, implica em um profundo respeito à existência humana. Então, a bioética do cuidado, ela traz isso como essência. Seria bastante interessante, né, também trazer diversas outras correntes bioéticas, ou até mesmo aprofundar sobre essas correntes, porque cada uma delas, né, tem também seus dilemas ali.
aquelas partes, né, que alguns cientistas não concordam, ou alguns processos de tomada de decisão que utilizou aquela determinada corrente, e que tenha ali as suas indagações, né? Seria interessante, mas infelizmente nós não temos esse tempo. Então eu recomendo, pessoal, vocês leiam sobre as correntes em bioética, que infelizmente ainda é pouco desconhecido, né? Sobre essas correntes. Nós temos também uma outra que eu achei muito importante trazer, a bioética da proteção, que ela entende que o contexto socioeconômico no qual se situa aquela população, marcado por grandes desigualdades, precisa ser levado em conta na decisão de saúde pública, nas quais a proteção da população mais suscetível ou descapacitada ou vulnerada, ela deve ser a obrigação moral que orienta as ações. E colocar as desigualdades no centro da análise bioética, quando passamos a situações de assistência à saúde ou pesquisa, implica considerar as relações muito assimétricas, ou seja, muito diferentes, entre as populações destituídas e os profissionais de saúde, que significa afirmar a obrigação moral de proteger essa população. Aí é uma outra também corrente bioética que nós temos, ou seja, essa daqui em síntese, né? Ela fala que a partir do momento que aquela população ela é vulnerável socioeconomicamente, eu tenho que proteger. Só que, né, alguns cientistas consideram, por exemplo, que a bioética da proteção ela não respeita a autonomia do sujeito. Considera que, se ele está vulnerável, opa, eu tenho que escolher por ele. Mas aí, né, uma das críticas dessa corrente é a questão da autonomia mesmo, né, um dos exemplos. E chegamos, de fato, né, a partir, agora eu já sei, sobre ética, bioética, os dilemas que nós temos atualmente, as correntes. Agora nós vamos para o processo de tomada de decisão em saúde. Que, de fato, eu estou ali na minha prática assistencial e eu tenho que tomar uma decisão, né? Como que eu posso utilizar desse caminho, dessa bagagem que eu tenho agora né, de aprendizado, para, de fato, fazer, promover um conhecimento ali que vai auxiliar na minha escolha, minha conduta. O processo de tomada de decisão, ele requer alguns pré-requisitos, ou seja, algumas habilidades e competências especiais, e que não levam em consideração apenas a técnica do profissional. Eu costumo falar também, o profissional que ele é fadado somente aquela técnica perfeita, ele está fadado a fracasso. Porque a técnica eu aprendo com o tempo, com repetição. Agora, essas habilidades e competências aqui, não. Né? A gente não... Ou você tem, ou você não tem. Né? Claro que tem como trabalhar para adquirir, né, essas habilidades e competências. Então, nós precisamos de aspectos morais, emocionais e a própria comunicação em si. Porque ela não é uma decisão, né, só do enfermeiro, de toda a equipe. Apesar de que eu estou trazendo uma abordagem voltada sobre a ótica do enfermeiro. Então, o enfermeiro ele tem que ter coragem, ou seja, aquela habilidade em cumprir com suas obrigações, apesar do eventual risco pessoal ou perigo. Lógico que eu vou utilizar o meu equipamento de proteção individual. Lógico que eu vou cumprir com as metas internacionais de segurança do paciente, né? Eu vou seguir ali todos os parâmetros científicos da minha conduta, mas eu tenho que ter uma coragem, porque talvez aquela decisão, pessoal, ela não vai alcançar o que eu quero, né? Ou também ela não vai ser depois, né? Quando eu parar para analisar, talvez eu vou pensar, nossa, eu poderia ter ido por um outro caminho. Eu tenho que ter coragem. O processo de tomada de decisão requer coragem. Mas, para eu ter essa coragem, eu tenho que ter o conhecimento, né? Não adianta só ter a vontade nua e crua. Eu preciso ter, de fato, o conhecimento para tal. A justiça, ou seja, eu tenho que ter esse compromisso de dar a cada pessoa o que é devido a ela. Porque nós temos que levar em consideração a equidade. A vigilância, ou seja, profissionais da emergência, né, da porta de entrada, urgência e emergência, têm que estar alertas e preparados para encontrar um imprevisível, que a gente não sabe o que está chegando ali numa ambulância, né? Um veículo de SAMU, com bombeiros, a gente não sabe, não faz ideia. Então a gente tem que estar preparado para tudo, literalmente. O profissional de porta de entrada, ele tem que estar preparado para tudo. Não só o hospital, mas a coordenadora das redes de assistência em saúde, que é a atenção primária também, porque a atenção primária é a porta de entrada. Eu posso estar ali atendendo o paciente, ele
desestabilizar hemodinamicamente, né? E vira uma parada, né? Cardiorrespiratória ali. Então, porta de entrada, se o serviço ele é de porta de entrada, eu tenho que estar preparado para qualquer coisa, né? Do imprevisível. A imparcialidade, e é difícil ser imparcial, tá, pessoal? Porque a gente já tem, né, os nossos preceitos morais e éticos, só que eu tenho um código de ética profissional. Então, na minha prática profissional, eu sou imparcial, né? Então, todos devem ser tratados com dignidade, ainda que tenham comportamentos muitas vezes desagradáveis ou não sociais, ou simplesmente não agradem aos profissionais. Lógico que eu não sou obrigado a aceitar um assédio, né? Uma violência. Eu tenho caminhos legais para requerer esses fatos, mas eu tenho que ser imparcial na minha conduta enquanto enfermeiro. E eu tenho que ter essa daqui, assim, se eu tiver essa daqui, eu já consigo alcançar as outras, né? Ou desenvolver as outras, que é a credibilidade. O enfermeiro que ele não tem credibilidade com a sua equipe, ele está fadado ao fracasso. Os pacientes, eles chegam, e até mesmo com os pacientes, tá? Os pacientes, eles chegam em serviço, saúde, doentes e vulneráveis, forçados a confiar em um profissional, deverão proteger seus interesses com a sua competência e respeito à sua autonomia, veracidade e manutenção da confidencialidade. Então, a credibilidade ela envolve isso. Isso ela está descrito no nosso código de ética, né? Entre os profissionais de enfermagem. E resiliência, a capacidade de se recobrar facilmente ou de se adaptar para se manter composto, flexível e competente em meio ao caos clínico, né? O pessoal da urgência emergente é aquele caos, né? Diário. Eu tenho que ser resiliente. Até mesmo para eu manter a boa saúde mental. Porque senão quem vai sair dele doente sou eu, né? E após falar dessas qualidades, competências, devido ao fato da tomada de decisão ser uma escolha racional, Marx, como um dos autores, ele afirma que existem quatro elementos cruciais. Conhecimento das alternativas, ou seja, eu tenho que conhecer todos os caminhos possíveis a seguir. Conhecer também os resultados de cada alternativa. Como que eu vou saber isso estudando? Por meio de pesquisa. Tem que ter também a consistência dos valores subjetivos das consequências associadas a cada alternativa. Então, eu tenho que levar de fato aquele conhecimento objetivo, mas também os valores subjetivos. Eu não estou respeitando a autonomia do sujeito. Estabelecer também uma regra para a escolha com base nas consequências desejáveis. Então, eu tenho que pensar no caminho que eu vou utilizar e aquela consequência que eu vou chegar. O enfermeiro, pessoal, todos os dias na sua prática profissional, ele é confrontado com o processo de tomada de decisão, que compreende o poder de decidir, ou seja, de determinar de fato o que deve ser feito. Então, o enfermeiro ele tem que opinar, escolher e optar acerca de algo, possuindo como objetivos a ação do momento e a descrição de um futuro provável. Então, eu tenho que ter, né, aquele pensamento de previsão, ou seja, se eu escolher por esse caminho, o que vai acontecer? E as metas na assistência são normalmente imediatistas. Às vezes eu não vou ter muito tempo para pensar. E como que eu trabalho isso? Nessa decisão de curto prazo, devido à complexibilidade, então, das situações envolvidas e a necessidade de decidir rapidamente. Eu tenho que estar capacitado. Eu tenho que estudar. De fato, não tem outro caminho, né? Aliar a teoria à prática, já que sempre está relacionada à saúde e à vida humana. Então, às vezes eu não vou ter questão nem de um minuto para tomar ali uma decisão. Mas a partir do momento que eu tenho uma bagagem, essa bagagem vai me auxiliar naquele imediatismo. Por isso que nós estamos aqui falando sobre esse tema, processo de tomada de decisão e bioética, que vai ajudar, por exemplo, em situações de urgência e emergência. Nós temos também um modelo de etapas do processo de tomada de decisão na enfermagem. Aqui, dois autores, né? Por exemplo, o Ciampone, 91, ele traz como primeira etapa a percepção do problema, seguida da definição do problema, a coleta de dados, posteriormente a análise, a redefinição dos problemas, a procura, né, das soluções alternativas, a escolha da decisão, a implementação e a avaliação.
Já Marx e Houston, eles falam, né? Tem 4 etapas: a identificação do problema, a criação das alternativas, a escolha e a implementação. Então, nós podemos escolher entre um e outro, né? Ou também, enquanto pesquisador, eu posso formular um modelo diferente, né? Nas literaturas também nós temos diversos outros modelos de processo de tomada de decisão, que infelizmente não dá para trazer todos aqui, por conta do tempo. Mas temos esses dois aqui de exemplo. Então, pessoal, não tem nenhuma receita de bolo. Pronto. Para como que eu vou tomar aquela decisão? Nós temos, por exemplo, algumas etapas que nos auxiliam, né? Mas não é algo simples, algo fácil, não. Por isso que a gente tem, né, conhecer as diferenças, né, dessas etapas de autor para autor, e até mesmo formular a própria etapa que você vai escolher para ser mais benéfica para a sua prática, para a sua realidade, né? E estamos chegando ao final, né? De fato, pessoal, gostaria de deixar para vocês que a bioética ela é sim imprescindível para a manutenção e respeito à vida e ao meio ambiente. Esse processo de tomada de decisão em saúde está intrinsecamente ligado à habilidade e competência do profissional. A escolha perfeita não existe, muitas vezes a gente vai quebrar a cara mesmo, tá? Mas, né, como se diz a música, ser feliz tentando acertar, né? Muito menos uma fórmula mágica para tomar uma decisão. E são diversas, infinitas as alternativas que nós vamos ter. E para todas elas deve ser feito um julgamento clínico com base em evidência científica. Se de tudo vocês levarem essa última frase para a prática de vocês, eu já me dou por satisfeito. Julgamento clínico com base em evidências científicas, não com base em achismo. Até mesmo que o cuidado da enfermagem é um cuidado científico. Então, se eu tiro a ciência, não tem enfermagem. Se eu tiro a enfermagem, não tem tomada de decisão profissional. Aí eu caio no senso comum e a minha prática profissional não existe, ela vai cair por terra. Então, julgamento clínico com base em evidências científicas. Não há outro caminho a não ser por meio da ciência. Essas são as referências que eu utilizei. Indico também que vocês leiam mais sobre elas. São as referências que eu utilizo para falar sobre esse assunto. Chama atenção aqui, principalmente para bioética para profissionais da saúde, de Rego Palácios e Siqueira Batista. Sou fascinado com essa obra. Creio que é uma leitura obrigatória, de fato, para todos os profissionais da saúde. Esses são os meus dados para contato, e-mail, victorfontoro2000@hotmail.com. Aqui está o QR Code do meu Lattes. Estou aberto a parcerias, sugestões, elogios, reclamações. Estou completamente solícito. Podem entrar em contato, entrar no meu Lattes, se tiver fazer alguma parceria. Estou aqui para isso. E eu gostaria de deixar essa frase para vocês. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. Sou eu, como educador, né, também, sou apaixonado com Paulo Freire. Eu acredito muito nesse processo de ensino-aprendizado e na legitimidade de espaços como esses que nós estamos tendo agora. Porque espaços como esses são espaços para promover a educação, né, permanente. Isso é muito importante. Muito obrigado, agradeço a todos que estiveram aqui me ouvindo, né, até agora, sobre todas essas inquietudes e indagações que eu deixei na cabeça de vocês, e que bom, né, que eu tenha deixado. E também gostaria de agradecer ao Congresso Nacional Online de Enfermagem pelo convite. Muito obrigado, pessoal.